Olha só, gente. Vamos começar por essa história do Temer, né? Michel fora Temer. Quais são as duas notícias principais que envolvem hoje a questão do Temer, né? A primeira delas, isso já virou uma coisa rotineira, né? O Temer reunir com os seus aliados golpistas no Jaburu durante o final de semana já não é mais notícia, meu caro Gary, que está lá em Nova York. Né? Quer dizer, isso já não é mais notícia. Afinal de contas, ele transformou o Jaburu num QG da quadrilha criminosa. E lá, durante os finais de semana, e durante a semana em jantares que ele realiza, né, articulam as ações, combinam as ações do grupo criminoso para a semana. Quais são as duas novidades? Né? Primeiro, hoje a imprensa divulga que está em curso uma iniciativa, um acordo da quadrilha que pretende, que este acordo já teria sido firmado entre esta troca de favores criminosos e de proteção, né? Já estaria sendo articulado uma mudança na legislação para ser votada o ano que vem, depois das eleições. E qual seria o objetivo desta emenda à legislação que eles querem votar depois do ano que vem, depois da eleição do ano que vem? Você sabe que hoje no Brasil não existe a figura do foro privilegiado para ex-presidentes da República. É por isso que o presidente Lula e a presidenta Dilma são investigados pelo Moro. São investigados, né, em primeira instância, o juiz de primeira instância. Deixaram de ser presidentes e recebem o tratamento jurídico de um cidadão comum, né, sem foro privilegiado. O Temer sabe, e a quadrilha do Temer sabe, que na medida que ele deixar a presidência da República, ele não tem mais os instrumentos que ele utilizou para comprar o Congresso Nacional, que evitaram que ele fosse afastado. Então, o que ele quer? O que o Temer quer? O Temer quer que seja aprovada uma mudança na legislação, minha querida Sol Ribeiro, lá de Pelotas. Ele quer que seja aprovada uma mudança na legislação que diga que, a partir de agora, ou seja, a partir dele, os ex-presidentes passarão a ter foro privilegiado. Ele quer que o Congresso, este Congresso de corruptos, bandidos que salvou ele, mude a legislação e inclua na legislação uma nova medida que diga que o Temer, depois que deixar de ser presidente, continuará recebendo um tratamento de presidente. Isso é uma coisa vergonhosa. Isso é uma coisa vergonhosa. Mas não é só isso. Não é só isso. O Temer, além de querer que seja modificada a legislação brasileira, a Constituição brasileira, para que seja estendido a ele, a possibilidade para que depois que ele deixe da presidência da República, ele continue recebendo a proteção, o Temer quer agora, através do seu ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vocês sabem muito bem quem é, aquela figura sinistra que era ministro da Justiça, que era o responsável pela investigação da morte do Teori, pois na semana passada, o Alexandre de Moraes deu andamento ao assunto que está engavetado no Supremo Tribunal Federal desde 1997. Desde 1997. O que diz na Constituição Federal? Nas disposições transitórias da Constituição Federal. Que, depois de promulgada a Constituição, seria realizado um plebiscito no Brasil. E caberia a este plebiscito decidir entre monarquia e república, parlamentarismo e presidencialismo. Muito bem. Esse plebiscito ocorreu e, na época, foi aprovado o sistema presidencialista republicano.
Depois foi feita uma consulta no Supremo Tribunal Federal, em 1997, se mesmo que a Constituição estabeleça que é através de plebiscito, portanto, com a participação de toda a população, que seria decidido entre monarquia e república, parlamentarismo e presidencialismo, se o Congresso Nacional, sem que isso esteja previsto na Constituição, pode legislar sobre isso. Ou seja, se o Congresso Nacional tem competência para votar uma medida implantando no Brasil o sistema parlamentarista. Adivinhem, Alba, quem é o relator? Alexandre de Moraes. Esse assunto estava engavetado no Supremo Tribunal Federal desde 1997, pois o sinistro Alexandre de Moraes está desengavetando esta matéria e quer levar para o pleno do Supremo Tribunal Federal uma decisão que já foi decidida pelo povo brasileiro no plebiscito. O Alexandre de Moraes agora quer dizer o seguinte: mesmo que a Constituição Federal tenha estabelecido que o sistema de governo será escolhido por plebiscito, agora o Congresso pode mexer. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, Alexandre de Moraes, um ministro golpista, que é evidente que jamais poderia estar sentado naquela cadeira, está articulando com Michel Temer para criar uma nova interpretação da Constituição Federal que possibilitaria que o parlamentarismo pudesse ser aprovado. Pessoal, isso é inadmissível, isso é uma vergonha, isso é um golpe de toda a natureza, né? Então, as duas medidas que estão sendo tramadas, Fernando Dutra, tramadas são essas duas. O parlamentarismo, diante da incapacidade que eles têm de impedir que o Lula ganhe a eleição e de que o Lula seja eleito, e a questão do foro privilegiado por Temer. Então, são duas medidas gravíssimas. E eu inicio a nossa conversa de hoje falando sobre elas. Mas tem coisa muito mais grave. Tem assuntos muito mais graves. E peço que quem ainda não compartilhou, compartilhe.